Quero saudar todos na paz do Senhor Jesus. Quero ler aqui Jeremias capítulo 23 e o versículo... Vamos ler desde o versículo 21, capítulo 23 de Jeremias, versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: não mandei esse profeta contar tudo. Ele foram correndo e não falei com tudo que profetizou? Mas se estivesse estando no meu conselho, então teria feito ao meu povo ouvir a minha palavra e teria feito voltar dos seus maus caminhos, da maldade das suas ações. Porventura sou eu Deus, não sou eu Deus de perto? Disse o Senhor, não é também Deus de longe? Esconderei-se alguém em esconderijo, de modo que eu não vejo? Diz o Senhor. Porventura não acha, não encho o céu e a terra? Diz o Senhor. Tendo ouvido que eu disse, aquele que profetizando mentira em meu nome, dizendo, sonhei, até quando cedei isto no coração do profeta, que profetiza mentira, que se só profetiza engano ao seu coração, quais cuida de fazer ao meu povo esquecer do meu nome, pelo sonho que cada um conta ao seu próximo? Assim são os pais que esqueceram do meu nome por causa de Baal. Os profetas que têm um sonho e conta o sonho, aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com verdade, que tem palha com trigo, diz o Senhor. Porventura, a minha palavra não é fogo, diz o Senhor, como o martelo que esmiuça a pedra? Portanto, quem que eu sou? Eu sou contra os profetas que diz Senhor, e furta as minhas palavras, cada um dos seus próximos. Eis que eu sou contra os profetas que diz Senhor, que usa de sua própria língua, dizendo ele disse. Amém? Então veja bem o que diz a palavra de Deus aqui, livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 1. Deus está dizendo assim que ele enviou o profeta e disse, não mandei esse profeta contar tudo. Então Deus está dizendo que para o povo de Israel, Deus dizendo que Deus tinha enviado os profetas para ir profetizar e contar tudo que Deus queria que o povo de Israel fizesse e obedecesse e guardasse os seus mandamentos conforme eles tinham ordenados. Mas aquele povo, eles não davam ouvidos, e muitas vezes aqueles profetas que se dizia profeta de Deus, muitas vezes corrompido também, eles começavam a torcer aquilo que Deus tinha mandado eles falar. Deus mandava eles falar de uma maneira e eles falavam de outros. E chegou num ponto que Deus já não era mais com eles. E Deus mandava ele dizer, ele mandou ele dizer que o povo saísse dos seus maus caminhos. E muitas vezes, talvez eles não falavam, talvez eles escondiam aquilo que Deus realmente tinha mandado falar, talvez temendo ou com medos. Mas a Bíblia diz aqui que no versículo 23, porventura eu, Deus, não sou Deus de perto? E disse o Senhor, não também sou Deus de longe? Esconderia alguém no esconderijo, de modo que eu não vejo? Diz o Senhor. Porventura eu não encho o céu e também a terra? Diz o Senhor. Então, aquele povo estava querendo esconder algo de Deus, e Deus estava dizendo aqui, olha, eu sou Deus de perto, mas também sou Deus de longe. Eu estou cuidando de todos, eu estou vendo a todos. O que Deus quer dizer assim, olha, eu estou no céu, estou na terra. De mim ninguém se esconde e de mim não fala nada que eu não saibas. Então o que Deus estava dizendo ali, que aqueles profetas que estavam ali, que estavam para fazer o trabalho da obra de Deus, eles estavam se deixando se corromper.
ele já estava começando a viver uma vida errada e Deus já não era mais com eles, mas eles ainda continuavam como profetas. E disse aqui no versículo 25: e tendo ouvido que disse aquele profeta, profetizando mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Então veja bem que Deus estava falando com eles: vocês têm dito mentiras, profetizando no meu nome, falando aquilo que eu não falei. E disse mais, e aí fala: eu sonhei, sonhei. Até quando se der isso no coração dos profetas que profetizam mentira, que profetizam engano do seu coração? E nós vejamos hoje que essas palavras elas estão se encaixando no dia que estamos vivendo. Quantos falsos profetas hoje existem na terra, profetizando em nome do Senhor, mas não foi o Senhor que falou, porque aquela profecia que ela vem do Senhor, ela se cumpre. Quando o homem profetiza, que fala que foi Deus que falou, e se foi Deus, ela se cumpre. Deus não volta atrás, não. Deus, ele fala, ele cumpre. E a Bíblia diz que esses homens estavam profetizando dos seus corações. Eles sonhavam e trazia-se como uma profecia. Não, sonhei, e seu coração se enganava, e eles traziam-se como profecias. Talvez sonhavas com algo que no sonho acontecia, mas eram sonhos, talvez seriam sonhos malignos. E veja bem que eles traziam como que fosse Deus que tivesse falado. E hoje é o que acontece hoje no mundo. Quantas pessoas que ele traz tantas profecias, mas não se cumpre. E se não se cumpre, não é de Deus. E se não é de Deus, esse tal são falsos profetas, porque ele profetiza mentira. Mas muitas pessoas, até mesmo eles, são enganados por não viver uma vida de santidade na presença de Deus. A Bíblia diz que o homem, que a mulher, tem que viver numa vida pura na presença de Deus. Quando o homem vive na oração, cheio do Espírito Santo, então o espírito enganador não pode enganar ele. Mas primeiro, o homem tem que estar hoje cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que traz a palavra de Deus, o discernimento da palavra de Deus. O Espírito Santo é o que fala na boca do homem, na boca da mulher, que traz aquilo que Deus quer para o homem, para a mulher na face da terra. Mas para isto o vaso tem que estar cheio do Espírito Santo. Hoje, muitas pessoas quer ser usado por Deus, mas primeiro, não quer pagar o preço que eles têm que pagar na presença de Deus. E qual é este preço? Orar. Hoje o profeta que vive em oração, o irmão que vive em oração, a irmã que vive em oração, quando ele abre a boca para profetizar, é Deus falando, porque ele está em oração, o Espírito Santo está na vida deles. Mas quando o homem, quando a mulher quer profetizar, e não ora, e não jejuma, e não busca Deus com sinceridade, não guarda a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, então o que ele trazer vai ser mentira, porque Deus não vai estar com ele. E a Bíblia disse que Deus odeia os falsos profetas, e esses vão ser condenados, vai ser lançado no lago de fogo, diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que os falsos profetas vai ser lançado no lago de fogo primeiro do que Satanás, porque Deus, ele não gosta do falso profeta, porque profetiza mentira, dizendo que foi Deus que falou. E hoje existe milhares de pessoas que estão nessa mesma condições, profetizando, trazendo profecias, e muitos não se cumprem. E como que fica esse tal pessoas, se ele não se converter na presença de Deus? No último dia vai ser condenado.
Não adianta alguém profetizar e depois fazer de conta que esqueceu. Não, Deus não esquece. Talvez o homem e a mulher podem esquecer, mas Deus não esquece. Tudo que você fala, você vai ter que dar conta no último dia, diz a palavra de Deus. Então, por isso que aquele que faz a obra de Deus, se ele trazer uma profecia, ele tem que ter certeza que foi Deus que está falando. Não é para mostrar que você é usado por Deus, não. Não é para mostrar que você é cheio, não. Quando o homem, quando a mulher vive na presença de Deus, quando Deus quer falar, Deus vai falar, Deus vai fazer. Agora, tudo aquele que só profetiza bênçãos, tudo aquele que só profetiza vitórias, esse também, muitas vezes, não está no plano de Deus. Porque Deus, primeiro, quando fala com o homem, fala com a mulher, Ele procura corrigir o homem, a mulher na presença dEle. Primeiro, para Ele abençoar, primeiro para Ele dar vitória para aquela pessoa, Ele traz uma palavra de correção na vida daquelas pessoas. Então, aqui, Jeremias estava dizendo aqui que Deus estava contra esses falsos profetas, que faziam o povo a se desviar dos caminhos de Deus. Por quê? Porque muitas vezes, se você traz uma profecias dentro de uma igreja e ela não se cumpre, você coloca a fé das outras pessoas em dúvidas. As pessoas começam a pensar, diz, não, isso não está certo, ele profetizou, então, e quantas pessoas se não se desviam por causa disto? Outros largam de acreditar na palavra de Deus, e quantos outros que não vêm mais na igreja? Por quê? Por causa, muitas vezes, de uma falsa profecias, um falso ensinamentos, e cada um vai ter que dar conta de si. E aquele que se desviar uma pessoa dos caminhos do Senhor, esse também vai ter que dar conta daquela pessoa, e ele não vai dar conta, conseguir dar conta nem dele mesmos. Então veja bem, Deus é contra os falsos profetas. Deus, ele deu esse dom, ele disse que nos últimos dias iria derramar o seu Espírito sobre toda a terra, e muitos profetizarão, outros terão sonhos. Sim, existem muitos sonhos de Deus, existem muitos sonhos que é Deus alertando, mas existem sonhos que o inimigo, Satanás, ele vem enganar as pessoas, ele vem fazer as pessoas muitas vezes até mesmo desviar dos caminhos do Senhor através de sonhos, porque o diabo, Satanás, planta uma dúvida na vida das pessoas nos sonhos, e muitas vezes quantas pessoas se desviam dos caminhos do Senhor por causa dos sonhos. Então, por isso que nós temos que sempre vigiar nessa parte, porque Deus, ele é Deus de longe, é Deus de perto. Deus, ele está no céu, ele está na terra. A sua glória, ele pode encher de todo lugar. Ninguém faz nada que não esteja na presença de Deus. Então ele está dizendo aqui, olha, você está como o vosso pai, que fizeram o povo esquecer do meu nome e adorar Baal, né? E isto está acontecendo hoje no mundo. Infelizmente, o evangelho hoje está na mão de todo mundo. E hoje o que nós vemos é só profecias e mais profecias. Mas quando você olha no vaso, você veja que a vida dele não está de acordo com a palavra de Deus. E quando não está de acordo com a palavra de Deus, o que acontece? Então aquela profecia não é de Deus. É por isso que muitas vezes não cumpre as profecias que eles dizem, porque profetiza na emoção, profetiza para mostrar que está cheio, que é usado, profetiza para, muitas vezes, para ter uma propaganda, profetiza do seu coração, da sua mente, e outros, muitas vezes, por não estar uma vida consertada na presença de Deus, uma vida de oração, o inimigo é que traz a profecia na vida dele,
que traz muitas vezes, engana até mesmo ele, e ele acaba enganando outras pessoas, mas a verdadeira profecia, ela se cumpre, diz a palavra de Deus. Aquele que vive uma vida de santidade, esse busca Deus, e Deus fala com ele. Essa é a palavra do Senhor, e Deus está usando aqui para que Jeremias viesse escrever, entregar ao povo de Israel, né, mostrando para eles, entendeu, que eles estavam entrando num caminho, que aquele caminho ia ser um caminho de perdição. Eles estavam acreditando mais nos falsos profetas do que na própria palavra de Deus. Quantas vezes Jeremias não encontrou problema e dificuldade, porque Jeremias foi um grande profeta de Deus. Jeremias, ele profetizava a verdade. Talvez quantas pessoas não davam ouvido a Jeremias para dar ouvido a outros que só profetizavam vitória, só bênçãos, que nunca profetizavam uma correção de Deus na vida daquelas pessoas, se desviava dos caminhos de Deus para os caminhos maus. Quantas pessoas hoje que estão com a vida aí totalmente errada na presença de Deus, e quantas profecias vêm na vida dele, dizendo que Deus é com ele, que Deus está com ele, que é isso, que é aquilo. E nós sabemos que não é desta maneira. Deus só está com o homem, Deus só está com a mulher, desde que ele guarda a palavra de Deus. Se não guardar esta palavra aqui, não tem como Deus trabalhar na vida das pessoas. Não. Deus só está com o homem, Deus só está com a mulher, desde o momento que ele viva e guarda a palavra de Deus no seu coração. Porque se não guardar, esse não pode ter vitórias. E se ele não ter vitórias, olha, vai ser difícil para eles, porque a ira de Deus vai vir sobre o filho da desobediência na face da terra. Então Deus é bem claro: eu sou contra os falsos profetas. Jesus falou sobre os falsos ensinadores, falsos doutores. Os apóstolos falou sobre os falsos profetas, os falsos ensinadores, os falsos doutores, aquele que traz a heresia entre a igreja do Senhor. Eles vieram alertando-os, eles vieram dizendo: olha, irmão, cuidai, até mesmo com os anticristos, aqueles que se dizem Cristo, mas na verdade são anticristos, são pessoas usadas por Satanás. E ele alertou muitos, e dizendo no final do Apocalipse, disse que o falso profeta vai ser lançado no lago de fogo, primeiro do que Satanás. Então que esta palavra, ela continua falando ao teu coração, que você busque a Deus, porque esse Deus é tanto de longe como de perto, e esse Deus, ele está aqui conosco, ele está aí com você, você que está assistindo. Deus pode te abençoar a tua vida. Eu quero orar em teu favor. Fecha teu olho, peça para que Deus continue falando no teu coração, que Deus dá vitória para você também. Ele pode fazer isto por você. Oramos. Senhor Jesus, se encontramos na tua presença mais uma vez, orando em favor desta pessoa que está ouvindo, ó Pai, este vídeo, Senhor, que eles possam ser abençoados por Ti. Se ele estiver doente, enfermo, o Senhor cura, libertas, porque o Senhor pode fazer isto. A Tua palavra é verdade, a Tua palavra ela é única, e nós ensinamos a Tua palavra, Senhor, que essas pessoas possam ser curadas por Ti, essas pessoas podem ser libertas por Ti, essas pessoas podem receber vitória do Senhor, né, nesta hora. Eu entrego essas pessoas nas Tuas mãos. Ah, Pai querido, Pai eterno, faça a Tua obra nesta hora. Eu entrego a cada um nas Tuas mãos, Senhor, curando e libertando, arrancando todo tipo de enfermidade, todo mal que suceda na vida, que seja financeiro, que seja no lar, que seja na família. Esta pessoa que está até mesmo com depressão, repreenda este mal, Senhor, pois eu entrego essas pessoas nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.